Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac. Você no lugar mais alto da sua carreira. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, nós estamos na Bodega do Sertão, essa Bodega do Sertão maravilhosa, com essa coisa, esse clima gostoso de coisas do sertão, né? É a alma do sertão. Quando você entra aqui, você diz, meu Deus, não é que eu estou dentro do sertão mesmo? É formidável isso. E aquele buffet com 70 pratos quentes e outras coisas mais, é bom demais mesmo. Olha, quando chega, principalmente nessa época do ano, não quer dizer que só seja nessa época do ano, mas quando chega, eu tenho sempre o prazer de saber como é que vai ser o nosso verão, por exemplo, como é que vai ser o nosso verão no mar, como é que vai ser o nosso verão nas nossas lagoas tão bonitas e por aí vai. E eu tenho tido o prazer e a honra de, nos últimos 20 e tantos, 22 anos, ter recebido aqui no nosso bate-papo os capitães de portos que nós temos tido aqui, os comandantes dos nossos portos, das nossas águas. Isso é muito bom. E de 2 em 2 anos eles mudam. Então eu devo ter recebido um bocado de capitão dos portos aqui, viu? O mais recente acaba de chegar praticamente, chegou em julho, se não me engano, ele vai confirmar isso para nós, e é o capitão de fragata Aron Cavalcante, capitão dos portos em Alagoas, que eu tive o prazer de conhecer, não no programa, nem mais fora do programa, lá com o nosso queridíssimo Caio Porto, que você tão bem conhece, né? Naquele barco gostoso do Caio Porto, num dia de domingo, assim, bem relaxado. E uma pessoa admirável, que inclusive na ocasião estava aqui com parte da família que veio do Rio de Janeiro, né? Tudo carioca, negócio bom demais. E aí a gente travou esse primeiro conhecimento fora e agora nós o trazemos até nós. Aron Cavalcante, capitão dos portos de Alagoas. Que prazer recebê-lo. Geraldo, satisfação enorme estar aqui presente, desde aquele dia aquela tarde maravilhosa que foi passamos. Foi boa demais, né? Excelente. Meu Caio lá. É verdade. Sempre muito receptivo. Sim. Já deixou o gosto de vir aqui no seu programa. Que bom. Realmente, questão de agendas, a gente precisou chegar hoje nesse dia aqui, mas é um dia também marcante, até em função da semana que a gente começando hoje. Começando hoje, quarta-feira, né? Que é a Semana da Marinha. Isso, é denominada Semana da Marinha, é um evento comemorativo em todo o Brasil, alusivo ao Dia do Marinheiro, que se comemora de fato no dia 13 de dezembro. Contudo, as programações que a gente dá início um pouco antes do dia 13 de dezembro e terminando ou no dia 13 de dezembro ou passando um pouquinho do dia 13. Me conta uma coisa, Aron, como é que nasceu a história da Semana da Marinha? E como são essas comemorações? Isso, a Semana da Marinha, ela começou já faz algum tempo, no sentido da gente se aproximar da sociedade ainda mais, né, com eventos socioculturais e também a própria cerimônia militar. A cerimônia militar ela já é feita no interior das organizações militares, todo dia 13 de dezembro. Isso já é uma tradição, já é uma prática. Com a participação da sociedade civil. Com a participação, muitas vezes, da sociedade civil da localidade. Exato. E a Marinha procurou, por que não, então, fazermos uma semana, ou seja, ampliarmos essa comemoração, já que, até por demanda da própria sociedade, surgiu esse pedido, praticamente um pedido. E aí a Marinha desenvolve, em todas as regiões do Brasil, uma série de atividades que ficam sendo gerenciadas pelas representatividades da Marinha na localidade. E no caso aqui, eu tenho esse privilégio, apesar de ter chegado, como você mencionou no início da abertura do programa, há pouco tempo, mas eu me considero um privilegiado de estar aqui em Alagoas.
E caberá, então, à Capitania dos Portos de Alagoas gerenciar no nosso belíssimo estado as atividades alusivas a essa Semana da Marinha de 2018. Mas aproveitando o seu gancho, apesar de nós termos nascido na cidade maravilhosa, que realmente é lindíssima a nossa cidade, né? Mas Alagoas é fantástico, né? Os cariocas gostam daqui também, né? É verdade, eu posso afiançar isso, que a partir da minha indicação para cá, né, a minha intenção de comando aqui no estado de Alagoas, já recebi de pronto, e isso acontece, para que você tenha ideia na nossa carreira, isso acontece praticamente um ano antes da posse. Ou seja, eu tive o conhecimento da intenção em julho de 2017 de que eu seria designado para cá. Ah, você sabe sempre um ano antes, né? Sim, a média não é uma data fechada. Isso é uma maravilha também, porque você pode se programar. Isso, permite com que a família se programe para poder deixar o estado de onde está para outra localidade. Por exemplo, você veio direto do Rio para cá? Isso, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, mas estava residindo no momento na cidade de Niterói. Certo. E me permitiu... Rio de Janeiro hoje. Tá tudo hoje, junto, né? Hoje tá tudo muito próximo, né? Eu diria até que é a grande Rio, né? Isso, é uma extensão, praticamente uma extensão do Rio, apesar de ser uma outra cidade. E aí, quando então recebi a notícia, e a gente consegue se programar um pouco melhor para poder fazer esse desligamento para a nova sede. E aí, chegando aqui, quer dizer, já voltando então, quando eu tive a notícia, a belíssima notícia de que seria designado para ser capitão dos portos aqui, de imediato já fui recebendo diversas ligações e todas elas, sem nenhuma exceção, é de que eu e minha família gostaríamos muito de Maceió e de Alagoas. E sem dúvida alguma ficou comprovado, né? Isso já foi comprovado nas primeiras semanas já, pela acolhida. Isso realmente eu falo, é impressionante. É demais. A gente tem essa característica de dizer que o brasileiro é muito hospitaleiro, recebe sempre de braços abertos. Está comprovado por Alagoas, já está comprovado com certeza, né? Se a gente como brasileiro acha que imagina o orgulho-se ainda mais dos alagoanos. É verdade. Isso você é um fato. Que segue a carreira militar, a carreira na Marinha, que é belíssima, por sinal, como é que você diria, que definição você daria à Marinha brasileira quando nós temos 8.500 quilômetros não é isso? De litoral? De litoral. Não é brincadeira um negócio desse. Essa missão da Marinha, me conta. É uma missão, uma imensidão tão grande, né, de litoral e de área a proteger. É um desafio. É um desafio. É um desafio, principalmente nos dias de hoje, em que o orçamento é fato para todos nós. Mas o que a gente compensa pelo outro lado, ou seja, na ausência do orçamento ideal, com a disposição, com o empenho, com o profissionalismo dos militares da Marinha do Brasil. Então, é como eu faço uma analogia à polícia, de que nós não conseguimos ser onipresentes, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Com certeza. Mas a gente dispõe de meios e com características além do horizonte, nossos radares e sensoriamento, que permitem de forma satisfatória patrulhar e defender a nossa costa. O que você consideraria o grande calcanhar de Aquiles nisso? O que seria realmente, independente da verba, né? Que eu acho até que vai melhorar, viu? Com a entrada aí do novo governo, eu acho que os militares vão ter uma verbinha melhor, tomara, porque precisa. Mas me diga, o que você consideraria de um calcanhar de Aquiles para fazer esse patrulhamento? Na verdade, é aquisição de meios. A gente vai sempre esbarrar, vai voltar na aquisição de meios. E na obsolescência desses meios. Então, esses meios, de fato, alguns estão já com a vida útil extrapolada ou muito próxima de se extrapolar a vida útil e que, na verdade, fazer algum tipo de modificação técnica nesses meios para que eles continuassem operando pode se tornar inviáveis economicamente. Com certeza. E, então, na verdade, a aquisição de novos meios, a substituição por outros meios seria, então, a solução. E aí a gente acaba esbarrando no orçamento. Você deu, inclusive, uma definição agora macro em relação à Marinha Brasileira para patrulhamento disso como um todo. Então vamos começar a chegar para o micro e chegar aqui em Alagoas. Como é a situação hoje de logística, de possibilidades, de meios, até de verba, dentro de Alagoas para se comandar os portos de Alagoas, vamos chamar assim, né? Sim. Aí eu já
ao relacionamento que a Marinha na região tem, ou seja, a Capitania do Esporte de Alagoas tem, isso acaba sendo plenamente satisfatório. Perfeito. Por quê? Porque a quantidade de meios e pessoal que nós temos, ela permite, e a história que a gente tem dentro do Estado, ela acaba permitindo que a gente tenha contribuição de várias marinas, iates, associações, colônias de pescadores, que nos ajudam não só no monitoramento, quando existe algum eventual acidente ou incidente, alguma irregularidade, até através das nonossas denúncias. No final eu vou deixar aqui os nossos telefones para denúncia. Com certeza. Mas como também até na cessão de meios e do seu espaço. A gente está se aproximando agora no verão, se na próxima semana a gente inicia a nossa Operação Verão. Já começa na próxima. Eu ia entrar nesse assunto mais tarde um pouquinho, mas já está chegando, segunda-feira. Sim, na segunda-feira, no dia 10. E isso permite, ou seja, esse bom relacionamento e também essa conscientização marítima. A conscientização marítima não é ideal, mas ela é satisfatória e aqui no Estado ela ocorre de forma muito, muito satisfatória. Pode continuar, ele só está me avisando aí do tempo que falta. Mas vamos lá. Nessas condições satisfatórias, e principalmente quando você diz que tem a grande colaboração de todos, então começa a haver uma conscientização marítima da sociedade como um todo? Começa a haver? Eu afirmo que quem está às margens da costa, isso é mais perceptível, sem dúvida nenhuma. O meu desejo é de que interiorizando, ou seja, que à medida que a gente se afastasse da costa, isso interiorizando em termos de mar. Isso, ou seja, se afastando do mar, ou seja, quem tivesse mais, o sertão, quem vive no sertão, tivesse mais com essa consciência. E isso não depende só da Marinha, depende também dessas colônias e desses pontos de apoio que a gente recebe. Muito bem. No sentido de saber que do mar vem sustento para muitas famílias. Não tenha dúvida. É também o meio de transporte para muitas famílias, não tanto quanto na região norte, a nossa aqui, que depende de escolas e hospitais. Muitas vezes tem que pegar uma canoa para poder chegar a um hospital ou uma escola. Isso praticamente a gente não existe aqui no estado. Alguma coisa assim de transporte, mas não de escolar. E essa parte toda do patrulhamento costeiro, ou seja, temos que estar todos alinhados com a consciência marítima. Agora, tudo bem, eu vou pedir licença para ir aos comerciais, você me dá licença, e volto já. Lembrando a vocês do nosso SESMAC, rapidinho, olha o SESMAC, você já sabe, ensina toda a prova, acabaram os vestibulares, agora os de pós-graduação continuam, tudo continua, como dantes no quartel de Abrantes, como se dizia, tá bom? O Sebrae Alagoas, que vai fazendo o microempreendedor crescer cada vez mais, se tornar pequena empresa, média empresa, grande empresa, porque aprendeu a ouvir as orientações do Sebrae. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que imprime o Diário Oficial e toda a gráfica do governo e que, paralelamente, tem a sua área de ação privada, e nessa ação você pode fazer a sua revista, o seu jornal, o seu livro, os seus impressos de um modo geral. E a gente espera que faça porque a qualidade é excelente e os preços compatíveis. A Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, lá no pátio do Sam's Club, e que tem financiamentos formidáveis, vale a pena você conhecer. E as nossas Bodega do Sertão, onde nós estamos, e Filé do Zezé, Filé do Zezé. Que gastronomia de primeira. Qualquer dia eu vou convidá-lo para ir ao Filé do Zezé para conhecer. Vai ser meu convidado especial, ok? Vamos lá. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira.
vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o capitão dos portos, Aron Cavalcante. Coisa boa. Aron, me diga uma coisa, são 230 quilômetros de litoral que tem o estado de Alagoas. Esses 230 quilômetros de litoral, além de rios navegáveis, e lagoas, estão sob o comando de vocês. É isso? É isso. Quem pensa que é só aqui em Barra de São Miguel está errado. Está errado. São aproximadamente 230, né, quilômetros de litoral. De litoral. E a gente vai a quase 280, né? Sim, a partir da sinuosidade do rio, do nosso velho Chico, subindo até praticamente Paulo Afonso. Vai até Paulo Afonso? Isso. Não é brincadeira não, hein? Pois é, e lá eu conto com apoio, ou seja, não é nem o meio de caminho, né? Mas ali na altura de Penedo, a gente tem em Penedo, na cidade de Penedo, a Agência Fluvial de Penedo. Ah, sim. Isso, que está subordinada direta à Capitania dos Portos de Alagoas, que contribui majoritariamente para essa parte fluvial. Muito bem, e como é essa coordenação de fazer com que as duas coisas aconteçam, principalmente agora que começa a Operação Verão? A Capitania dos Portos de Alagoas, ela tem como subordinada direta a Agência Fluvial de Penedo, no qual todas as ações empreendidas pela Agência Fluvial, elas devem ser do conhecimento da Capitania dos Portos de Alagoas. No entanto, isso por ter também um agente designado, ou seja, pelo diretor de pessoal militar da Marinha, ele tem a capacidade e autonomia também, da mesma forma que eu tenho aqui em Alagoas, para ter suas próprias decisões. Então a gente procura trabalhar de forma complementar. Muito bem, porque eles têm uma certa autonomia. Eles têm também os seus próprios meios, o seu próprio quantitativo de pessoal que fica destinado ao patrulhamento fluvial. Me diga uma coisa, Aron, quem é mais disciplinado, o povo do litoral ou o povo fluvial? Assim, aqui em Alagoas, isso, graças a Deus, a indisciplina, ela não é um problema. Ela não se torna um problema. Então, pelo conhecimento que eu tenho... Agora eu estou falando da disciplina ou disciplina da sociedade, do consumidor lá, aquele que tem os seus barcos de pesca ou não. É dele que eu estou falando. Sim, a gente acaba, na verdade, não notando essa diferença e a gente tem, na verdade, a colaboração tanto da população, né, que utiliza as águas fluviais, quanto as águas do litoral para poder, principalmente nas suas atividades de esporte e recreio. Mas é excelente esse tipo de trabalho. Em plena Operação Verão, a concentração maior está nas praias de Maceió, sem dúvida alguma, e Maragogi, por ali, Japaratinga, Maragogi.
Sim, na verdade, o que a Operação Verão, que ela começa agora, na segunda-feira, dia 10 de dezembro, ela vai se estender por 3 meses praticamente, Isso. ela vai até dia 10 de março. Então é bastante extensa a nossa Operação Verão, cujo propósito é intensificação da fiscalização, com ênfase principalmente na segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e a prevenção contra a poluição hídrica. E o que é isso? Além de uma definição, o que é isso? É intensificar a fiscalização tanto de quem conduz a embarcação, ou seja, verificar se está corretamente habilitado, se tem os cursos próprios para poder conduzir uma embarcação, quanto a verificação documental da embarcação em si. Se ela tem o título de inscrição de embarcação correto, se todas as vistorias e inspeções estão feitas da forma correta, se possui material de salvatagem, ou seja, aquele material como colete salva-vida, boia, rádio, são itens de segurança caso ocorra algum tipo de sinistro. A minha pergunta, inclusive, sobre essa questão de disciplina ou indisciplina, estava muito em cima disso. Quer dizer, parece, as pessoas têm o mesmo cuidado que tem quando tem um automóvel, que precisa estar com a sua documentação correta, tem o mesmo cuidado? Tem, a gente nota sim que tem. Eles procuram, nós somos procurados no sentido tanto da retirada desse documento, para que não seja o meio, né, o bem não seja objeto de auto de apreensão pela Marinha, né, que a gente tem a lei nos permite, quanto também para atualização dessa documentação, para que não seja notificado. Porque é muito desagradável num passeio, por exemplo, que o condutor está com a sua família e que ele seja convidado na verdade, a aportar, Perfeito. ou seja, rebocado, acabando o passeio não Muito só bem. dele, é um passeio de todo mundo. Muito bem, porque ele não está com a documentação, por exemplo, da embarcação. Exatamente. Ou, por exemplo, a sua própria documentação. Ou a própria documentação de quem a conduz, Muito podendo bem. ser ele ou outra pessoa que não esteja em dia. Bom, então aí é o caso da famosa carteira de arraiz amador. É preciso que o condutor tenha. Sim, Não é? o condutor. Ele não não necessariamente o dono da embarcação, e sim quem a conduz. Exatamente. Agora, esse dono da embarcação, eu sou o dono. Eu sou o dono. Eu quero dirigir. Aí você tem? Não tem. Está fora. Tá fora. Não está Tá fora? infringindo a lei. Está infringindo a lei. São essas coisas que é necessário que se faça. Agora, vamos contar o seguinte. Olha como é possível andar direito e andar bem. Quais são as facilidades e as dificuldades para se ter uma carteira de arraiz amador? É tudo muito fácil a carteira de arraiz amador. Na verdade, a gente promove de acordo com a demanda, mas a demanda mínima é que a gente tem mensalmente uma prova que é feita na Capitania do Esporte, mediante o pagamento de uma taxa eu diria até simbólica, no qual o solicitante ele marca a data que lhe convém em relação à prova, ou o mês que lhe convém, porque a gente tem pelo menos uma vez por mês, recebe umas orientações quanto ao estudo e faz essa prova. Então, dependendo por o nível que ele requeira, tem alguns requisitos que a gente tem as normas da autoridade marítima, a publicação que ele consulta e se enquadra nesses requisitos. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. Até porque a gente entende, principalmente as embarcações de esporte e recreio, voltadas para esporte e recreio, que a gente fala, principalmente vão ser as lanchas e as motos aquáticas, são pessoas que é um bem a mais, não é? A pessoa que geralmente já tem um veículo, já tem a sua casa, não na totalidade, mas são pessoas que já têm, já sabem que para tudo que se conquista tem uma regra a seguir. Com certeza, com certeza. E essas regras, elas são de uma importância fundamental para que não haja os aborrecimentos que você tocou ainda há pouco, não é? A outra coisa, a questão de dirigibilidade, ou de pilotagem, vamos chamar assim, eu acho que é mais correto, pilotagem, durante o verão, elas são problemáticas? Tipo, você não pode ultrapassar uma determinada embarcação em tal condição, o cruzamento de uma pela outra não é pelo tradicional meio do automóvel e por aí vai. Aí realmente a gente recai naquela consciência marítima, conscientização que a gente precisa ter e que, infelizmente, a gente não é uma unanimidade, a gente não tem isso. Mas aí, a nossa campanha, quando nas oportunidades que eu tenho de falar para colônias, o trabalho da Marinha ele não aparece somente agora no verão. Perfeito. Porque agora no verão, com todas as regras embaixo do braço, sem dúvida, assim, é muito mais fácil a gente chegar e fiscalizar.
Mas o objetivo não é isso. Nosso trabalho não é só no verão. É também de conscientização, de ir, de verificar as necessidades para trabalhar a educação. Perfeito. Trabalhar a conscientização é muito difícil. É, demais. Não é demais. fácil. Trabalhar, você tem que trabalhar muitas vezes mudando um comportamento que já é um comportamento adquirido daquele ser humano. Agora, Aron, vamos falar de uma coisa super importante, que muita gente talvez não saiba disso. Lei seca no mar. Lei seca no mar. É. Da mesma forma que é feita nas nossas estradas e rodovias. A gente usa etilômetros e a gente vem nessa operação verão, a partir de segunda-feira agora, dia 10 de dezembro, podendo qualquer condutor ser convidado a, como se diz na gíria, soprar o bafômetro ou fazer o teste do nossos etilômetros. Todo mundo pode beber lá dentro. Agora, que aliás é uma prática que até os filmes mostram, né? As lanchas, está todo mundo bebendo lá. Agora, o condutor, não. O condutor não pode, é a mesma coisa. A ingestão de bebida alcoólica, se constatada, ela é crime e ele será conduzido a uma delegacia para que seja lavrado. Bom, então me diga uma coisa. Olha que interessante isso. Talvez pouca gente saiba disso. As regras são as mesmas do carro? Sim, as multas, tudo, como é isso? Como é que funciona? Não, na verdade, não em relação à multa, mas sim em relação a indícios de que haja crime, uma vez que seja comprovado. É considerado crime. Isso, é considerado crime, que então é levado à autoridade policial daquela localidade para que sejam lavradas aí, já com a prova, ou seja, a prova documental que seria a impressão, né, do bafômetro, do etilômetro, para que sejam feitas diligências já na delegacia. Então, o trabalho da Marinha ele é feito no mar, em parceria com a polícia. Bom, é o seu primeiro verão aqui em Maceió. Mas você deve ter notícias de qual é o percentual de crimes praticados sob esse aspecto da lei seca. O que teve foi em 2016, né, como dado estatístico, em 2016 foi quando nós tivemos o último caso aqui constatado, que na verdade foi efetivamente comprovado. Então, de lá para cá, o que acontece é que são nessas campanhas, nessa oportunidade que você está me dando aqui, que hoje está dando, da gente trabalhar essa conscientização para que eles não lancem ao mar embriagados. Isso é super importante. Super importante. Né? E é muito fácil, Geraldo, sabe o quê? E que muita gente faz, a maioria faz, contratar um serviço de pilotagem. Claro. Isso sai muito barato e, com certeza... a gente só pede para que verifique se o condutor realmente é habilitado. Exatamente. Porque muitos se dizem habilitado. E sendo habilitado, é certeza de que o passeio vai ser só alegria para os senhores e para toda a família. E um detalhe, ser habilitado não é ter a carteira, não. Ser habilitado é a carteira estar em dia. Isso é importante. Ela tem uma validade de 10 anos, não é isso? Carteira RAS, validade de 10 anos. 10 anos, exatamente. Mas se você estiver fora dos 10 anos eu sou habilitado, não é não. Não é mais habilitado. O processo de renovação também muito rápido e simples na Capitania do Esporte. É verdade. Eu senti que nós fomos acompanhados aqui por um objeto interessante aqui entre nós dois. O que é, hein? Geraldo, isso é uma lembrança da Capitania do Esporte de Alagoas. Na verdade, aí é o nosso boné, que vem, se me permite... Por favor. Capitania do Esporte de Alagoas, gostaria de passar as suas mãos aí pelo convite e oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aqui. O trabalho da Marinha, Geraldo, que muitas das vezes ele fica distante das costas e não salta aos olhos dos nossos telespectadores. Você sabe que isso aqui me dá um orgulho muito grande, né? Me dá mesmo. Eu tenho assim, um carinho muito grande pela Marinha, pelo trabalho que vocês fazem. Eu vou encerrar o meu programa com ele. Ok? Obrigado. Prazer enorme de você ter vindo aqui. Use e abuse do nosso programa, não só no verão, certo? Venha sempre, faça o que você quiser, use o programa, tá certo? Pode, não deve. Bom, em nome da Capitania do Esporte de Alagoas, agradeço imensamente essa oportunidade, Geraldo, que foi dada aqui de divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Semana da Marinha começando hoje, a gente vai ter doação de sangue, vamos ter caminhada de conscientização ambiental na orla, teremos uma caminhada sobre rodas, teremos uma regata de jangadas também, teremos diversas coisas. E principalmente queria deixar aqui, para que todos tenhamos um saldo positivo no final do verão,
tendo qualquer problema de emergência náutica, ligar 185. 185, ó, beleza. 185 ou 3215-5800 para denúncias. Por favor, colaborem com a Marinha. 3215-5800. 3215-5800. Ok, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Quando ele manda dizer que quer, nossos encontros estão marcados. É ele que manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.